Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer a presença de todos os servidores aqui presentes, diretores da Secretaria Municipal de Saúde, diretores de departamento, diretores de divisão, a todos os servidores, agradecer a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todos que nos acompanham, tanto em nome do presidente da Casa, Dr. Segala, agradecer a todos os parlamentares dessa Casa, agradecer aos servidores da própria Câmara Municipal. A Secretaria de Saúde vem, ordinariamente, apresentar, nessa audiência pública, a prestação de contas. Faz parte, tanto da lei orgânica como da lei complementar, a prestação de contas a cada quadrimestre das ações de saúde, das despesas que a saúde executa e, principalmente, do mínimo constitucional que é aplicado em saúde. A gente vai fazer uma apresentação hoje em relação ao segundo quadrimestre. É importante destacar que, durante a apresentação, a gente vai mostrar alguns números, alguns indicadores, que são um recorte, uma foto do período do segundo quadrimestre, que, na verdade, dentro de uma dinâmica, eles são avaliados ao término do ano, né, até porque você tem um processo de variabilidade, seja mortalidade infantil, mortalidade materna, que a gente avalia e é analisado pela meta, tanto do SISPACTO, que é o Sistema de Pactuação de indicadores que a gente faz regionalmente com o Ministério, que são avaliados ao término do ano. Então, só para deixar destacado que é um processo dinâmico e este recorte ele é avaliado ao término do ano de 2019. A gente dividiu a apresentação em 3 eixos, né? Primeiro, é uma apresentação que o próprio Fundo Municipal de Saúde traz, que são as receitas que a Secretaria de Saúde recebe e as despesas executadas, investidas ao longo do segundo quadrimestre, né, referente à Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento da rede municipal, que é um padrão que a gente traz de atendimento, que indica acessibilidade, e as ações dentro do plano de governo, do Plano Municipal de Saúde, que a gente executou do ponto de vista concreto, objetivo das ações, seja inauguração de serviços, ampliação da rede, que a gente traz para o ano de 2019. Em relação a receitas e despesas, na audiência, aqui no segundo quadrimestre, a gente mostra esse quadro que é a receita apurada e aplicada nos ASPs, Ações, Serviços Públicos e Saúde. Então, quando a gente faz essa demonstração, a gente pega todas as receitas que o município recebe e a gente tem, na primeira coluna, uma previsão inicial de receber, em relação aos impostos, como IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda e multa e juros de mora da dívida ativa, a previsão inicial para estes impostos de arrecadação era de 333 milhões. É de 333 milhões ao longo do ano. O que foi realizado no quadrimestre, então o recorte do quadrimestre de 101 milhões, proporcional àquilo que é recebido. Ou seja, o percentual que este quadrimestre representou do recebimento dessa receita é de quase 30%. Em relação a transferências constitucionais legais, a previsão entre Fundo de Participação do Município, Imposto Territorial Rural, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, ICMS, IPI e compensações financeiras, a previsão para este ano é de 372 milhões, sendo que o que foi realizado no recorte do quadrimestre, 101, equivale a 27% da receita recebida ao longo do período do segundo quadrimestre. Então, a gente tem um total de receita previsto de arrecadação de 705 milhões e receitas realizadas no quadrimestre 203, ou seja, quase 29%, 28,7%, que é o referente de arrecadação no período do segundo quadrimestre de 2019. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele tem um financiamento que é tripartite. A União repassa aos municípios do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde um conjunto de receitas, né, vinculados à atenção primária, vinculados à média e alta complexidade, que são os blocos de financiamento, que mudou de 2 anos para cá, um bloco de custeio e um bloco de capital, e o próprio Estado também repassa do Fundo Estadual. Agora, concretamente, a grande conta do Sistema Único de Saúde está no colo dos municípios. A gente avalia que, durante o período, desde o início do sistema, cada vez mais
o município está arcando com proporcionalmente a maior parte do financiamento em saúde. Quando a gente analisa o Pacto Federativo, a arrecadação ela é feita no município, mas grande parte vai para nível central, sendo que a despesa concreta ela acontece nos municípios. Se a gente pegar o estado de São Paulo, cerca de 30% dos municípios está colocando 30% da sua receita em saúde. Considerando o mínimo constitucional de 25% na educação, tem prefeitura que está pondo 55% em duas pastas. Então, quando a gente analisa, tem município, eu como presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, tem município que está pondo 40% na educação, na saúde. 40% na saúde mais 25% são 65% em duas pastas. Então, a gente percebe que cada vez mais os municípios estão tendo que arcar com grande parte do financiamento em saúde. Eu faço até aqui um parênteses, que é importante destacar. Nós, como movimento municipalista do Sistema Único de Saúde, a gente tem que fazer todo esse movimento. A Emenda Constitucional 95, ela limitou o teto de gastos com saúde, a partir do momento que coloca que, para o orçamento da União, é dado o orçamento do ano anterior com a variação do IPCA, da inflação, ou seja, colocando que só tem aumento de investimento em saúde se tiver inflação, a gente prejudica a ampliação e o acesso em saúde. Até porque o envelhecimento populacional não tem nada a ver com inflação. E se eu quiser ampliar uma ambulância do SAMU, eu tenho que considerar que a inflação ela seja superior à capacidade de eu ter de equipe. Então, isso traz uma dificuldade para os gestores, e o desfinanciamento em saúde ele é mais progressivo, considerando essa lógica. E o que eu também já coloquei nessa casa é que está em processo do encaminhamento da lei orçamentária anual do Ministério da Saúde, do Governo Federal, para o Congresso Nacional, uma regra chamada regra de ouro, em que o Ministério da Economia coloca uma situação diferente, que é uma estratégia constitucional de não ter gastos acima das despesas, porém atrelou despesa primária, saúde e educação, vinculado à liberação do Congresso. Propriamente, o que significa isso? Você tem um orçamento da saúde, que teoricamente já era para ser liberado, esse dinheiro ele vai ser liberado se tiver a autorização do Congresso. Então, a gente já tinha um teto da Emenda Constitucional 95, deixa de ter o piso, deixa de ter o mínimo. Ou seja, a gente tem um maior desfinanciamento do sistema de saúde. E isso traz a conta no colo dos municípios. Até porque não dá para faltar captopril, não dá para faltar dipirona, pronto-socorro não para, a ambulância de SAMU não deixa de andar, sarampo está aí, atenção básica, vigilância. Então, as ações em saúde não param. Em contraponto, você tem um financiamento do sistema que depende de liberação parlamentar. E a gente sabe que no parlamento a gente tem as questões das emendas parlamentares, que pode dificultar esse processo. Então, é importante fazer essa colocação. Os municípios estão fazendo um movimento para justamente ter um aumento do financiamento em saúde, e a gente vê que a dívida pública ela supera em muito aquilo que tem de despesa em saúde e educação. Então, é um posicionamento em que o conjunto de secretários municipais de saúde coloca, até porque a gente está na Casa de Leis, e essa Casa de Leis ela tem uma capacidade de articular com outros conjuntos de deputados, partidos, para que chegue ao Congresso dentro de um processo democrático e a luta para a queda da Emenda Constitucional 95. A transferência da União, o Ministério da Saúde repassa em dois blocos, um bloco de custeio e um bloco de capital. O bloco de custeio são todas as ações diárias correntes que a gente tem, ou seja, na atenção especializada, média e alta complexidade, na urgência, atenção básica, vigilância, assistência farmacêutica, e a gente tem um volume no quadrimestre de 18 milhões que foram repassados ou de rendimento que nós tivemos nesse período. E o bloco de capital é aquilo que eu tenho de capital, ou seja, de investimento direto, concreto, duro, construção de obras, compra de equipamento. Então, é o conjunto de ações de capital que foram 99 mil. Num total do Ministério ter repassado para o município de 18,4 milhões. Não houve alteração, ou seja, não houve aumento de repasse. Nós temos serviços sendo executados sem repasse de financiamento do Ministério. Haja vista que a gente já solicitou habilitação, e isso não acontece só com o município de Bauru. Nós temos CAPs em vários municípios fazendo atendimento sem financiamento do governo federal. Então, tem um volume de financiamento financeiro parado no governo federal, sem
repasse aos municípios e os municípios pagando sozinho essa conta. Então, é importante fazer, fincar essa bandeira em relação a várias ações de saúde que, além daquilo que eu disse anteriormente, do desfinanciamento, o município está arcando sozinho com a conta do Sistema Único de Saúde. O Estado, ele transferiu, ao longo desse quadrimestre, R$ 642 mil. Aqui nós temos um ponto específico, que é o PAB estadual, que houve um atraso do repasse, a resolução publicada pelo secretário de Estado, e esta previsão ela vem agora mais intensa no segundo semestre. Porém, a gente teve uma conquista histórica para os municípios, e eu falo isso como presidente do COSEMES, que o Estado ele participa do financiamento da atenção básica, participava até então com R$ 3,00 por cidadão ao ano. Um volume que, quando a gente coloca na conta, R$ 3,00 por ano, que é o que cada cidadão bauruense recebe do Estado para atenção básica. A diferença daquilo que a gente tem de despesa é arcado com o governo federal e com o próprio município. Nós fizemos sempre uma discussão, um diálogo, que há 12 anos nunca teve um aumento deste valor específico, que estava previsto no orçamento do Estado, um aumento de R$ 1,00 per capita da população do Estado de São Paulo. Fizemos um contraponto com o governo do Estado, pedimos esse aumento e foi publicado o aumento do PAB de R$ 3,00 para R$ 4,00, e é um aumento que, do ponto de vista isolado, pode ser um pequeno valor, mas é uma conquista histórica no diálogo da participação do Estado no financiamento da atenção básica. Outras receitas de financiamento em saúde são transferências de vigilância, são as taxas de apreensão, são as taxas de fiscalização, que é uma arrecadação que vem durante esse período. Restituição de devolução de adiantamento, autos de infração em saúde e os rendimentos que a gente faz da aplicação do recurso em saúde do Fundo Municipal. Então, nós tivemos 1.300.000. Transferências de emendas parlamentares, nós tivemos 1.600.000, sendo que 200 mil para a capital, para a obra, para a reforma, e os restantes para custeio, que são utilizados nas despesas correntes. Não estão aqui, mas tem a contrapartida do EIV, né? Bauru passou, a partir de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde a adotar o financiamento. O que é o EIV? Existe uma lei municipal de estudo de impacto de vizinhança, que todo empreendimento que é construído na cidade, que tem um impacto na parte urbana, impacto em saúde, educação, água e esgoto, tem que ter uma contraparte de quem faz a obra, para que repasse para a gente poder adequar. A Secretaria de Saúde nunca pedia anteriormente, e a gente conseguiu um volume de quase 3 milhões ao longo deste período para poder fazer financiamentos em ações de saúde. Também nós tivemos, com a instituição da Faculdade de Medicina, do programa Então Mais Médicos 9 de julho, a contraparte para a saúde. E isso foi favorável à reforma de unidade. Quem não lembra da unidade do Chapadão, que ficou durante muito tempo fechada, abandonada, e esse volume de financiamento foi integralmente feito pela contrapartida da instituição 9 de julho. Também outras reformas e compra de equipamentos, que não estão aqui nas receitas disponibilizadas. Então, do resumo de transferência, nós temos da União 18 milhões, Estado 642 mil, receitas do município, que são divergentes daquelas obrigatórias, 1.300.000, e emendas parlamentares 1.600, 22 milhões, diferentes daquelas do município, que são de repasses automáticos. Quando a gente analisa as despesas, então, uma situação é a receita do município. Então, o que o município tem de arrecadação. E aqui a gente avalia o que realmente a saúde, concretamente, tem de despesa. E a gente observa que a despesa sempre é maior do que a receita ordinária. Então, nós tivemos de pessoal 53 milhões nesse período, que aqui entrou pagamento, encargos, e é importante, pagamento das licença-prêmios, que foram feitas agora, ampliação de servidores, né? Então, todo esse processo que foi feito, o próprio dissídio, o PCCS, incide na folha de pagamento de servidores. E aqui eu faço um destaque, até colocando a importância. O PCCS da saúde ele foi em 2011. Então, era para ter tido, antes de 2017, uma progressão, que a gente chama de progressão vertical, que é o maior impacto
na folha de pagamento pessoal. Isso recaiu durante o orçamento de 2017 e a atual gestão vem mantendo regularmente a progressão do conjunto de servidores dentro da folha de pagamento do conjunto de atualizações em relação à progressão do PCCS, do Plano de Cargo e Carreira de Salários da Secretaria Municipal de Saúde. Suprimento, custeio e manutenção. Aqui nós temos 11 milhões, que vai desde vale transporte, vale alimentação, aluguel, água, luz, ou seja, toda a estruturação da rede física para o funcionamento do atendimento à clientela SUS é a questão de suprimento, custeio e manutenção de serviço de saúde. Então, uma unidade básica de saúde, para estar lá de pé, ela tem manutenção, ela tem água, ela tem luz, ela tem estrutura, e eu preciso estar pagando por mês ali um conjunto de recursos para tê-la em funcionamento. Então, isso entra na ação suprimento e custeio de serviços de saúde. Adiantamentos que são, muitas vezes chega uma ação judicial de compra de medicação ou fralda, e aí é necessário a gente fazer este custeio com adiantamento. Até porque nós temos uma evolução percentual das ações judiciais. Mas se tiver uma ação coletiva que, de repente, entra para o município, você não tem previsão. E aí você tem que entrar com um recurso de adiantamento, que são 112 mil. Propaganda e publicidade, que aqui entra todas as ações que a saúde comunica com a própria sociedade, com órgãos de imprensa, com publicações, diário oficial, entra no valor liquidado, que foi de 64 mil. Aquisição e reposição de insumos para o atendimento do usuário. Tudo que o usuário utiliza da Secretaria de Saúde, ela entra nessa ação. Desde medicamento, insumo, todo o componente de suplemento alimentar, viagens que o usuário vai fazer de atendimento em outro domicílio. Então, todo este financiamento, ele entra nessa ação de aquisição e reposição de insumos, que dá quase 7 milhões, que foi a despesa durante esse quadrimestre. Contratos complementares de assistência. O SUS, ele autoriza, dentro da legislação do sistema, a contratação de serviços complementares aos serviços próprios de saúde. Então, toda a contratação complementar. Sorria Pai, que aqui nós temos tanto a estratégia de saúde da família, quanto a Rede Ser, que é a reabilitação especializada. O próprio laboratório, a questão da fundação pública de direito privado, a fundação regional, são recursos de contratos complementares que durante esse quadrimestre deu 13 milhões. Adequação e expansão da infraestrutura de tecnologia, que é uma das grandes estratégias e legados da atual gestão, que é a informatização da rede municipal de saúde, que a gente vai falar mais adiante, mas durante esse quadrimestre, a informatização ela teve um valor liquidado de 166 mil. Obras e indenizações, que é referente à indenização anteriores, foi lá de trás, é um valor pequeno que entrou agora, que foi liquidado durante esse período. E investimento, 326 mil, que são equipamentos diversos que a gente faz aquisição. Então, 85 milhões foi o valor de despesa que a Secretaria de Saúde teve para atendimento do Sistema Único de Saúde ao longo do segundo quadrimestre. Então, quando a gente avalia o resumo de despesa comparativa do segundo quadrimestre, com 2018 e 2019, até para avaliar a evolução, e aqui eu quero fazer um destaque, que muito recentemente nós tivemos nessa casa, e muitas vezes a imprensa pergunta, houve aumento de gasto na saúde, doutor Fogolin, entre 2018 e 2019? Eu falei, graças a Deus, sim. Porque se a Secretaria de Saúde, e eu não digo gasto em saúde, que saúde você não tem gasto, você tem investimento, eu não gasto para salvar a vida de um cidadão, na verdade você faz esse investimento, é diferente, e aqui eu com todo respeito aos demais colegas de pasta, aqui eu coloco investimento em saúde, educação em saúde e assistência social são investimentos, até porque esse próprio governo se comprometeu a cuidar de pessoas, então esse é um investimento concreto. Se eu tive, ao longo de 2018 para 2019, um aumento dessa então, despesa, é que a população espera. Eu abri serviço de saúde, abri mais unidade básica. Então, este aumento de despesa, ele é proporcional ao aumento de serviço de saúde. Porque se eu não tivesse aumento de despesa, e eu que diga, não aumentou gasto, ou seja, eu mantive o que fazia do ano passado. Então, se eu tive hipertensão do ano passado para esse ano, não tivesse aumentado a despesa, não estaria cuidando desse cidadão. Então, nós tivemos aumento, sim, daquilo que a gente fala de despesa liquidada, porque nós ampliamos o número de serviço.
Então, no segundo quadrimestre. Mas nós tivemos algumas despesas adicionais, que foi... Epidemia acontece, e a gente tem também aqui as despesas. Mas quando a gente fala que as despesas aconteceram e atrelaram, a despesa foi por conta da dengue, não é por conta da dengue. Nós tivemos uma despesa em relação à epidemia, que é natural, não só Bauru, mas Ribeirão Preto, Rio Preto, São Paulo, todos os municípios. O Ministério da Saúde, que aumentou em 600% os casos de dengue, mas o que principalmente nós tivemos de aumento foi investimento em saúde. Então, era previsto ter, sim, um investimento dentro do plano municipal. Pessoal, nós saímos de 46 milhões em 2018 para 53. Ou seja, isto demonstra concretamente um comprometimento no investimento em pessoal na área da saúde. Eu vou mostrar mais adiante o quanto de servidores nós contratamos ao longo desse período. Só posso dizer que de 2017 a 2019 foi a maior contratação de servidores públicos na história da Prefeitura Municipal de Bauru. Nós tivemos a contratação concreta, até porque, infelizmente, a própria modificação a nível nacional, reforma da Previdência, nós tínhamos um conjunto de servidores que eram mais antigos de carreira, foram aposentando. Então, nós tivemos uma saída também, mas a gente contratou e o saldo foi positivo da contratação. Mas aqui significa ampliação no número de pessoal. Além disso, o pagamento de licença-prêmio, o pagamento de dissídio, o pagamento do PCCS, isso envolve aqui o pagamento pessoal. Despesas correntes, nós saímos de 32 para 31, que na verdade é o liquidado. Não significa que caiu a despesa, ainda vai entrar a liquidação desse valor. Então, a gente não reduz despesa corrente. O que a gente mostra nesses números? Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o que vem de receita, outra coisa é que eu liquidei de receita. Então, quando eu mostro o resumo de despesas, eu mostro aquilo que eu liquidei, aquilo que eu, teoricamente, não paguei, mas, a grosso modo, aquilo que realmente eu tirei da conta e pus para pagar a despesa que eu tinha. Investimento em obras, 191 para 354. Então, do total, dos resumos de investimento em saúde, eu saí de 78 para 85 milhões. Ou seja, a cada período, a gente tem aumento de investimento em saúde na rede municipal de Bauru. Em relação às aplicações de ações de serviço público, que aqui é importante, porque o que o CIOPS, o que o Ministério, o que o Tribunal de Contas, que todo mundo vai fiscalizar, é se o município gastou os 15%. Mas ninguém olha se eu gastei ou a mais. Então, Estado gasta o mínimo, a União gasta o mínimo, o município gasta sempre a mais. Então, eles querem saber se o município gastou o mínimo 15% em saúde. Então, a gente pega a despesa gasta em saúde, que foi de 85 em 2019, a receita somatória desse período, e a gente vê que, do mínimo de 15% constitucional, no quadrimestre nós tivemos 32%, mas ao longo do ano, essa despesa projetada, ela cai, e a projetada é de 24% do acumulado desde janeiro, que é o que segue, em média, os últimos anos de Bauru. Então, a gente mantém, em média, 24,7%, 24,8% da receita gasta em saúde. Então, este foi o panorama de despesas e receitas da Secretaria Municipal. Em relação ao atendimento da rede, nós temos aqui atendimento médico, que é aquilo que a gente tem de informação. Ainda a informação ela é baseada no prontuário anterior, então a gente tem muita informação que muitas vezes não estão aqui. A própria informatização da rede vai dar capacidade para que o município qualifique essa informação, seja mais fiel, é o que a gente está fazendo. Mas, do ponto de vista da atenção básica, que nós temos dois modelos de atendimento, atenção básica tradicional e estratégia de saúde da família, a gente teve, no segundo quadrimestre de 2018 para o segundo quadrimestre de 2019, de 86 para 81 mil atendimentos. Esta redução se dá, na sua grande maioria, pela saída de profissionais dos mais médicos. Então, nós tivemos e acompanhamos recentemente a retirada do conjunto de profissionais do Estado de São Paulo, do componente do mais médicos, e isso tem um impacto direto no acesso da atenção básica. Seja da retirada dos cubanos, anteriormente, pelo governo federal, seja da saída dos médicos brasileiros com CRM local, que saíram por quê? Porque o médico brasileiro quer fazer a residência. Então, isto teve um impacto, sim. Quem diz que não tem impacto assistencial
e, particularmente, eu posso dizer com propriedade, porque representei o COSEMES, que é o Conselho de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo, no Congresso Nacional, na Câmara Mista de Avaliação da Medida Provisória 890, que vem avaliando o Programa Médicos pelo Brasil, que é o novo projeto em comparação com mais médicos, o Estado de São Paulo vai ter uma redução de 2.000 para 200 médicos no período de 5 anos. E estes números, não somente de Bauru, mas de todo o conjunto do Estado de São Paulo, vai ter um impacto assistencial significativo na atenção básica. Por que isso? Porque quem financia o provimento médico para a atenção básica é o Ministério da Saúde. Este valor de bolsa de 11 mil, 14 mil, se o Ministério não prover esse médico para a atenção básica, o município vai ter que contratar. E não são 11 mil reais, tem 11 mil mais encargos. E este valor vai impactar a lei de responsabilidade fiscal. E a gente sabe que aqui, anualmente, todo ano eu estou abrindo mais concurso para médico aqui em Bauru. Eu não preencho o mínimo de 20 horas que é o necessário para a atenção básica. Que geralmente os profissionais de saúde, com toda a legitimidade, cada um tem um processo que faz atendimento na urgência, faz o seu consultório privado e dispensa 3, 4 horas para atenção básica. Então, isto tem um impacto negativo, e a gente vem acompanhando esse processo. Esta redução se deveu especificamente à saída de servidores que aposentaram, mas o impacto também da saída dos mais médicos. Então, já começou a ter impacto negativo em todos os municípios a redução de médicos do programa Mais Médicos. E é importante que essa casa tenha acesso a essa informação, porque é do conjunto democrático de direito a discussão parlamentar da medida provisória que está sendo feita no Congresso Nacional. Então, já está na fase de relatoria, o relator vai apresentar a leitura da medida provisória e o que o Estado de São Paulo quer, o que o conjunto de municípios do Estado de São Paulo quer, não é se é o programa A ou o programa B, do governo A ou do governo B. O que os municípios querem é que o Ministério da Saúde tenha um papel fundamental no provimento médico para os municípios e principalmente para a atenção básica. Até porque quem foi pedir mais médicos não foi o governo federal, foi o conjunto da Frente Nacional dos Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde que pediram médico para a sua atenção básica. E o que acontece aqui na região? É um canibalismo profissional, porque o gestor vizinho paga R$1 a mais um vale, ou tanto valor, ou diminui a carga horária, e ele disputa entre municípios essa questão do profissional. E, além disso, nós temos que quase 300 municípios do Estado de São Paulo, o prefeito ganha R$6 mil. Você não pode ganhar acima do prefeito. Então, isto faz com que qual é o médico que 40 horas vai ganhar R$6 mil para ficar na rede. Então, nós temos um impacto negativo e isso está sendo já percebido na rede de atenção. Tem outros fatores também que envolvem essa questão, mas a gente envolve a questão da perda médica na atenção básica. Na atenção especializada, e aqui envolve desde o Serviço de Proteção Oncológica ao Câncer, Saúde da Mulher, Serviço de Atenção Especializada do SER, Bauru teve uma progressão do último quadrimestre e do segundo de 2018 para agora. Então, a gente vem tendo progressões do acesso à atenção especializada. E isso se deve que a atual gestão procurou também dar suporte para a atenção básica, que eu tenho uma atenção básica resolutiva, também com apoio diagnóstico. Eu não consigo acompanhar um paciente com hipertensão se eu não faço um eletro, se eu não faço um eco. Eu não consigo acompanhar um paciente na atenção básica, na fase de rastreamento, se eu não fizer mamografia. Então, o acesso à atenção especializada e à atenção básica andam juntos. Então, para eu ter ampliação do cuidado, para eu ter melhoria do cuidado, eu preciso de atenção especializada. Aí Bauru começou a dar os seus passos para atenção especializada. Afinal de contas, nós temos uma cidade de 400 mil habitantes e chegou o momento de Bauru encarar o compromisso também com o cidadão, porque se a gente sair aqui na Batista de Carvalho ou na Rodrigues Alves, qual é a queixa do usuário? Internação que fica aguardando, que não é de competência do município, nós não fazemos gestão hospitalar, ousamos e discutimos fazer gestão hospitalar, mas não houve contrapartida do governo estadual, e acesso a exame. É a demora para acesso à atenção especializada. Então, isto, embora nós não tenhamos tido contrapartida do Ministério da Saúde no financiamento ou do governo do Estado, Bauru
colocou recurso próprio, investiu recurso próprio nos últimos anos para atenção especializada. Vi de Casa da Mulher, sem diagnóstico, fisioterapia, num cenário nacional que prefeito e secretário de saúde estão tirando o pé do acelerador. Eu já ouvi de diversos gestores aí fora, pô, isso está ficando louco. Mas o cidadão que está aqui fora, o cidadão que espera da atual gestão, independente do cenário nacional, se eu tenho um filho doente, eu espero que o gestor municipal tome a sua responsabilidade e assuma para si a competência. Então, essas são as responsabilidades que o conjunto de servidores da saúde, não fala do secretário em si, mas o conjunto de servidores trazem como comprometimento. Porque quem trabalha da saúde sabe a diferença que é você olhar a cara do cidadão que está com câncer, olhar a cara do cidadão que está aguardando um exame. E não dá para virar para o prefeito e falar, olha, não tenho dinheiro porque o Ministério não mandou. Tem que pôr a mão no bolso, tirar de outras áreas e priorizar. Fazer gestão municipal é prioridade. Prioridade aqui está sendo feito na área da saúde. Em relação à urgência, nós tivemos, comparativamente, o primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre, quem olha esse cenário fala, puxa, reduzir atendimento de 234 mil na urgência no primeiro quadrimestre para 187, o que aconteceu? Você fechou UPA? Graças a Deus, posso me orgulhar, e a rede de urgência e todos os conjuntos de servidores, que essa gestão não fechou um dia UPA sequer. Tá? Mas nós tivemos no primeiro quadrimestre dengue. E o número de atendimentos na rede de urgência foi extremamente elevado. E aqui tem que se fazer um parênteses e agradecimento ao conjunto de servidores. Porque quem trabalha na rede básica, na urgência, e até todos os servidores da rede que nós chamamos para se prontificar a atender, foi atender. Então, não existe serviço privado que teve a capacidade de atendimento como teve a rede municipal num ambiente de guerra, que foi o ambiente de atendimento à dengue. Então, a gente aqui merece agradecer a esse conjunto de servidores que fez com que Bauru, passando por um momento difícil, teve uma qualidade assistencial em relação ao atendimento à dengue. Então, essa queda de 234 mil para 187, na verdade, não é uma queda, é a saída da epidemia que nós tivemos no primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre. Então, do total, nós tivemos um aumento do segundo quadrimestre de 18 para 19, que é o quadro comparativo, saindo de 275 mil para 283 mil atendimentos médicos. Aqui a gente faz uma estratificação por especialidade na atenção básica, clínica geral, ginecologia, mais médicos, pediatra e saúde da família. Qual que é a diferença? Clínico geral é o médico, especialista em saúde médico, concursado, que vai trabalhar na atenção básica. Aí tem uma variabilidade de horário, de 2 horas a 15 horas e assim por diante. Ginecologista é o especialista que vai na atenção básica tradicional, no posto de saúde para atender ginecologia. Mais médicos é o médico generalista que atende todo o conjunto de necessidades do cidadão. Pediatria, ginecologia, acompanhamento pré-natal, clínica médica, hipertensão, diabetes. Pediatra, o especialista em saúde da família, é o generalista, mas vinculado à estratégia de saúde da família, que faz 40 horas dentro da rede básica para o atendimento. Nós tivemos uma redução, e isso se deveu principalmente ao mais médicos e parte de ginecologia por aposentadoria de profissionais, que a rede municipal já abriu concurso e frequentemente abre concurso, né? E eu ontem já solicitei ao RH para abertura de mais concursos profissionais para a área de saúde. E aqui eu faço um agradecimento ao próprio prefeito Gazeta, porque nós tivemos uma necessidade de reposição, temos processos que foram para finanças, e ontem a gente solicitou que esses processos subissem para a administração para chamar. Já começamos a chamar atendentes ontem, e a gente tem uma necessidade frequente de cobrir a reposição profissional, de dentista, de técnico, de auxiliar de farmácia, de médico, que é o conjunto de servidores, que é a dinâmica da rede municipal de saúde. Até porque a gente tem uma rede que é uma rede que grande parte ela é antiga, e você, com a reforma da Previdência, grande parte antecipou sua aposentadoria, e a gente teve que fazer uma compensação de contratação de profissional. Deixa eu ver se eu pulei um aqui. Bom, aqui a gente faz uma estratificação dentro de uma lógica de governança, de gestão, que a gente considera que seja o mais adequado para olhar a rede de atendimento da atenção básica do município. Antes da nossa gestão, como que era a dinâmica? Nós temos 25 unidades básicas de saúde. Elas estão dispostas ao longo de todo o território do município de Bauru.
A gestão dessas unidades ela é feita por uma chefia que toma conta da unidade e também atende, que se direcionava antes para uma diretoria de divisão, que se direcionava ao diretor de departamento e ao secretário. Então, este componente era muito verticalizado, uma única pessoa para fazer a gestão de 25 unidades. E a gente tem regiões em Bauru que são diversas. Eu tenho regiões como a região noroeste, que é uma região de maior vulnerabilidade social, econômica, de concentração de moradias verticais, Minha Casa Minha Vida, e uma região, não especificamente, mas uma região mais favorecida de outras situações de que tem plano de saúde, como a região sul da cidade. Então, nós temos várias Baurus dentro do município. Não dá para tratar todo mundo igual. Um dos componentes fundamentais do princípio que a gente faz na administração pública é o componente da equidade. Ou seja, eu tenho que olhar territórios mais vulneráveis. Até quando a gente fala que o orçamento ele é curto, eu tenho que olhar quem tem mais necessidade. Então, isso aconteceu com a mortalidade infantil, que algumas regiões, quando a gente dividiu o município em territórios e colocou uma administração, uma gestão de território para cada uma da localidade, a gente conseguiu fazer um diagnóstico mais apurado das condicionalidades em relação ao usuário. Ou seja, uma rede está tendo mais acesso que outra, uma rede tem uma necessidade maior que outra, falta unidade básica. Então, as ações elas foram territorializadas. E aqui a gente mostra isso. O que eu quero trazer aqui é uma comparação entre o atendimento da urgência versus o atendimento da atenção básica. Eu participei da formulação das políticas nacionais de urgência desse país, no Sistema Único. Fui responsável por escrever grande parte delas de 2011 até 2016, inclusive as das UPAs. E a gente aqui também assume a meia-culpa de que eu considero, particularmente, que a UPA ela causou uma desestruturação na rede básica. Por qual motivo? Nós temos uma característica de urgencialização do cuidado. E Bauru é típico nisso. Bauru tem 5 portas de urgência. Pronto-socorro central, UPA Meridota, UPA Ipiranga, UPA Bela Vista e UPA Geisel. O Ministério da Saúde não financia o Pronto-Socorro Central e a UPA Meridota. Por quê? Virou para Bauru e falou, você tem mais porta de urgência que a sua necessidade. Se você abrir mais uma porta de urgência, vai lotar também. Por quê? De um lado, nós temos uma cobertura de atenção básica que precisa ampliar. Cobertura é unidade física, horário de atendimento e profissionais. Porque não dá para seguir uma política nacional de atenção básica também funcionando das 7 às 5 horas da tarde. Porque o trabalhador, quando ele chega em casa e tem uma necessidade em saúde, ele vai procurar a UPA. Existe um outro componente que a gente tem que analisar, revisar, revisitar, como que a gente dá um retorno do apoio diagnóstico. Porque você entra numa UPA, você sai com o raio-x, sai com o exame, e isto não é só na rede pública, não. Quem vai para o plano de saúde é assim também. É especializado, é consulta médica dependente, é queixa-conduta. Também a porta de urgência lotada. Então, nós temos hoje um panorama nacional, e Bauru seguiu muito disso, intensificou, da urgencialização do cuidado. Eu lembro que o doutor Mário, que está aqui, que é o meu secretário substituto, diretor do DSC, que foi secretário municipal de saúde, eu tive o orgulho de trabalhar com ele no SAMU, e a gente discutia isso, que era a inversão dessa pirâmide, e então o prefeito Tuga ousou em fechar unidades para tentar ampliar a atenção básica. Até hoje a gente não conseguiu, não é só Bauru, até hoje o país não conseguiu, no Sistema Único, mudar o modelo. Então, é difícil? É. A gente tem que... Geralmente a gente senta na secretaria, na minha sala com as meninas e discute a dificuldade que é mudar esse cenário. Porque eu não posso virar o pronto-socorro, está lá, está cheio, está lotado. Então, toda a dinâmica que acontece ali é viva. Então, nós temos algumas características de Bauru que deixam isso mais difícil. E eu até entendo a gestão anterior, quando teve que ampliar a UPA, não foi por um modelo ou uma escolha, até porque teve essa necessidade. É pela capacidade gestora que o meu colega tinha anteriormente. Sabíamos que o Bauru depende de um hospital de gestão estadual. Se você for para Jaú e o SAMU pegar,
você, para atender e levar, você entra direto para a Santa Casa. E se precisar internar, você já interna na Santa Casa. Em Bauru, você vai para a porta de urgência pré-hospitalar e aguarda a vaga da CROSS. Então, chegou num dado momento em que o envelhecimento populacional, aumento do acidente, aumento da necessidade, fez com que você chegasse no pronto-socorro central, e eu sou médico da rede de urgência do município, quantas vezes, o doutor Carlotto está aqui, maca no corredor, que é este cenário que, infelizmente, se olha no sistema único, porque não tinha espaço. Então, foi necessário também a ampliação de serviço de urgência para aguardar a vaga. Em detrimento disso, o Ministério, e aí eu assumo também parte dessa responsabilidade, lança políticas nacionais da rede de urgência com incentivo financeiro. A construção da UPA integral e um custeio maior que na atenção básica. O gestor cresce o olho em cima do dinheiro. Então, vai aonde realmente o recurso está. A cenoura apontada, o gestor vai para esse local. Então, é uma necessidade de revisitar aonde tem que se pôr o recurso. Então, isto aconteceu também, dessa urgencialização, quando você criou a unidade de pronto atendimento. Da onde veio a UPA? Do Rio de Janeiro. Era um modelo de cuidado vinculado à atenção básica. Depois que o Ministério da Saúde olhou aquele modelo e ele trouxe para um novo pronto-socorro. E olha que era uma loucura, porque as primeiras portarias das UPAs falavam, se você tem uma porta numa Santa Casa, ela não pode ser UPA, você tem que construir uma nova. E aí foi uma loucura, porque os gestores tinham que construir novas UPAs em detrimento dessas. Quando a gente assumiu na gestão, a gente conseguiu colocar isso para dentro do conceito de reforma. Mas também tinha a sua necessidade, porque a rede de urgência também ela é uma necessidade. Você sofre um acidente, você tem que ter uma porta de retaguarda. O pensamento da projeção da UPA foi qualificar a rede de urgência. Em nenhum momento foi em detrimento da atenção básica. Só que tudo é dinâmico dentro desse processo. E a gente sabe dos grandes escritores da saúde pública, o usuário faz a sua rede, a sua linha. Não adianta ter a regulação, o usuário faz a sua regulação. Ele tem o seu caminho dentro da rede também. Então, isto causou impacto. Então, eu quero mostrar para vocês aqui que o atendimento médico por a especialidade de atenção básica e urgência, se eu pegar a região sul, eu tenho que UPA naquela região, UPA Ipiranga. Quando eu comparo todas as unidades básicas de saúde da região sul, eu tenho 40% da população utiliza atenção básica, quando do atendimento, e 60% a urgência. Quando eu olho a região noroeste, que é a região do Bela Vista, que tem o pronto-socorro central, eu já tenho 76% na urgência e 24% na atenção básica. Demonstra o quê? Eu tenho mais serviços de urgência, os maiores serviços de urgência, UPA Bela Vista e pronto-socorro central, em detrimento de uma maior população e um conjunto de rede básica que precisa ser ampliado. E agora o prefeito autorizou a ampliação, uma nova construção da unidade do Nova Esperança, que isso também traz a capacidade e a gente vai ampliar ali, pelo Saúde na Hora, o horário de atendimento noturno. Mas tem uma necessidade de ampliação da rede básica aqui. Quando a gente olha a região norte, que aí tem a UPA do Meridota, já equipara 59% da urgência e 41% da atenção básica. Por quê? Eu tenho o maior número de unidades de saúde com estratégia de saúde da família, 40 horas médicas, e aí a gente já consegue demonstrar, aí a importância da territorialização, que se eu tiver equipe a semana inteira, a visita, o médico presente, a gente consegue tentar, dessa forma, mudar um pouco o cenário da acessibilidade do usuário. Então, a gente demonstra que, quando eu tenho mais unidade, quando eu distrito mais usuário, quando eu permaneço a unidade aberta, quando eu consigo ter essas condições, eu consigo ter a fidelização do usuário. É desafiador, são outros fatores que a gente analisa, mas a gente vê pelo quantitativo. E, na região sudeste, 7321, que tem a UPA do Geisel, e aqui também você tem uma grande demonstração, porque a UPA do Geisel foi a primeira a colocar pediatria, então você ampliou a demanda para aquela unidade, né? Você tem um número de unidades ali antiga, a unidade do Redentor, que é uma unidade antiga, entendeu? Então nós temos unidades ali que precisam ser ampliadas para aquele território. Eu já disse isso anteriormente, né?
que, comparado o primeiro quadrimestre de 19 com o segundo 19, eu tive a situação da dengue, a diminuição do atendimento pelo desligamento de médicos do Mais Médicos, foram 128 horas que nós perdemos de médicos do Mais Médicos durante esse período. A região noroeste, um profissional de licença de saúde, por mais de 45 dias, são 120 horas no mês. A região sul, 2 profissionais desligados no mês de julho e o outro no final de agosto. Norte, 2 profissionais desligados em julho e agosto, que a reposição ela não se dá de uma maneira tão rápida quanto o seu desligamento. Então, você chama o profissional, ele tem 60 dias para assumir, né? Então, tem um processo ainda moroso de admissão do conjunto de servidores. Aqui é para mostrar que a urgência ela é, de fato, a porta preferida hoje do usuário do sistema na rede municipal, que não é só de Bauru, é de um cenário nacional, e dentro dessas unidades, a UPA ela é responsável pelo maior volume, até porque ela está descentralizada, mais perto da comunidade, de quem usa o sistema, e isso é natural que aconteça. A saúde bucal, nós temos, comparado o segundo quadrimestre de 19 com 18, atenção básica, 16.900 para 16.400 atendimentos, a urgência de 1.700 para 1.900, a urgência de 6.800 para 6.400, e a especializada que teve um aumento. Então, de 25.000 para 24,7. A gente vê aqui que nós temos 25% de atendimento de saúde bucal da urgência, que é um número considerado elevado de urgência em relação a atendimento continuado. Então, a gente vem buscando ampliar o acesso da especializada e os movimentos para a rede básica. Mas a gente ainda tem a urgência com volume, até porque nós temos em várias UPAs, e o Ministério da Saúde não preconiza saúde bucal em UPA, mas a gente tem, até pela descentralização, pelo histórico que nós tivemos no município de Bauru, o atendimento em urgência, que muitas vezes o usuário, quando ele não consegue acesso para o atendimento na atenção básica, ele vai buscar o atendimento da urgência. Está com dor de dente, ele vai na UPA, ele vai no pronto-socorro. E aí, dali, é encaminhado para a rede básica, para o acesso ao cuidado continuado. O que a gente traz aqui? Programas de nutrição. Bauru tem 2 programas de nutrição vinculados ao Estado. Um deles é o PANI, que é o Programa de Atenção à Nutrição Infantil, que é o acompanhamento de criança até 2 anos, especialmente, era daquela linha de desnutrição, fornecimento de leite, complementações, para ganho de peso nutricional e acompanhamento nutricional dessas crianças. A gente teve um aumento do primeiro para o segundo quadrimestre e do segundo quadrimestre de 18 para o segundo de 19. E o PNSA, e aqui eu quero fazer um parênteses dessa discussão, que é o Programa de Nutrição e Suplementação Alimentar. Isto é o quê? Isso são as fórmulas nutricionais. Tem crianças em Bauru, tem crianças que têm doenças metabólicas, erro em metabolismo. Então, fenilcetonúria e outras patologias que ela só tem esse leite para tomar, ela não pode comer um arroz, um feijão, uma carne, ela só toma esse leite. E o que acontece? Bauru teve uma ação civil pública, lá atrás, que o Estado e o município de Bauru, cada um com 50%, financia anualmente esse programa. O que aconteceu esse ano? Bauru vem arcando sozinho esse repasse, que o Estado ainda não assinou o convênio. Já encaminhamos ofício, acabei de conversar com a DRS, voltou o convênio para a Secretaria de Estado, eu saindo daqui da audiência, vou ligar para o secretário de Estado, por quê? Bauru já repassou o valor de 6 meses e a mais ainda. Se o Estado não repassar esse recurso, vai faltar o leite dessas crianças. Então, é necessário que este programa ele tenha um caráter permanente, e aqui eu faço um parênteses até a nível federal, do Ministério da Saúde assumir responsabilidades das patologias de erro inato metabolismo, se medicações são introduzidas para doenças raras, que ele também faça um financiamento para a fórmula nutricional. Por que até então ele não fazia? Porque a Anvisa reconhecia a fórmula nutricional como alimento e não como medicamento. Agora, se eu tenho uma doença metabólica, que eu só posso usar aquele leite, isso se torna um medicamento. Então, houve um reconhecimento da Anvisa, não era nem medicamento, nem alimento, é fórmula nutricional. E isso está na Política Nacional de Doenças Raras. Então, o que a gente quer? Que, em primeiro lugar, o Ministério da Saúde assuma a sua responsabilidade de financiamento e que este convênio que está parado na Secretaria de Estado chegue a Bauru assinado, para que o Estado faça a sua contraparte
deste incentivo. Caso contrário, pode ter repercussão, sim, para o atendimento das crianças. Lembrando, o prefeito municipal determinou que a gente utilizasse os recursos necessários e depois cobraria do Estado para o financiamento das formas nutricionais dessas crianças. O que Bauru vem fazendo até então. Só que, mais uma vez, o município arcando com as despesas totais e há necessidade do financiamento por parte do Estado. Eu vou, terminando aqui a audiência, acabei de fazer contato com a própria Secretaria de Estado, porque este convênio já é para ser assinado no sistema de convênios do Governo do Estado, para que haja o repasse da contraparte, inclusive da Secretaria de Estado. Nós estivemos no Ministério Público, informamos a situação, e o próprio Ministério Público chamou o Estado, e eu digo aqui novamente, a DRS aqui de Bauru fez a sua parte, fez o contato, mas está a nível central esse convênio para chegar ao nível do município. Em relação à cobertura das condicionantes do Bolsa Família, a segunda vigência ela está em avaliação ainda. Então, a gente só colocou a primeira vigência de 2019, que é 69%, e a segunda vigência ainda nós não temos os dados, que ainda está vigente o processo. Tratamento de fora do domicílio. O que é isso? Todo paciente de Bauru, todo bauruense que precisar fazer tratamento fora de Bauru, ou seja, no INCOR, Rio Preto, Ribeirão Preto, quem leva é a Secretaria de Saúde. Se for sistema público para público, quem leva é a Secretaria de Saúde. Para isso, a gente tem uma equipe que faz a avaliação e transporta de ambulância, de carro de passeio ou de ônibus. Nós tivemos, no primeiro quadrimestre de 2019, 1.800 pessoas com 142 mil. E no segundo quadrimestre, 1.800 com 142 mil. No segundo quadrimestre de 2018, 1.800 com 283 mil. Aí você analisa e fala, puxa, mesmo número de pacientes, por que reduziu o financeiro? Porque agora a redução desse custo está relacionada porque o pagamento da diária do conjunto de motoristas que fazem o TFD, ele passou para a folha de pagamento. Então, você tirou deste custo específico e passou para a folha de pagamento, o que é referente ao usuário. Então, aqui está o panorama da UTP, que é a transferência de pacientes que a gente faz dentro do município de Bauru, então fisioterapia, hemodinâmica, transferência dos pacientes que vão para a internação, e aqui a gente traz equipe de atenção domiciliar. Quem diz que Bauru não interna paciente está errado. Né? Quem diz que Bauru não interna está redondamente enganado. Bauru interna por mês 119 pessoas, porque se estas 119 pessoas não tivessem atenção domiciliar, que é a equipe multiprofissional, eu teria 119 pacientes esperando vaga de internação hospitalar. Então, hoje nós começamos com uma equipe de atenção domiciliar, hoje nós já temos 4 equipes de atenção domiciliar, e elas são responsáveis por fazer os atendimentos dos usuários que estão na atenção domiciliar. Ou seja, pacientes que estão internados em casa, que fazem o acompanhamento domiciliado, tomam antibiótico, fazem o cuidado, fisioterapia. Então, são pessoas acamadas, sequeladas de AVC, que muitas vezes estariam internadas no hospital, por longa permanência. E essas pessoas estão internadas na rede municipal. Então, é um equívoco dizer que Bauru não interna. Pelo contrário, Bauru faz além disso, interna sem ter hospital. Este programa é o programa Remédio em Casa, que está atrelado à atenção domiciliar. Foi uma estratégia de fornecimento de insumos e medicamentos para as pessoas acamadas, até porque foi uma pesquisa que nós fizemos com o conjunto de usuários da rede municipal, para saber qual era a maior dificuldade que se tinha para pegar o medicamento na rede municipal, e geralmente, quem tem um familiar acamado tem uma grande dificuldade. Primeiro, quem tem um familiar acamado, a pessoa que está acamada, ela já perde a renda, e quem é um familiar tem que largar o emprego para tomar conta. Então, já tem duplamente uma perda econômica dentro do domicílio. Além disso, quando tem que buscar medicação na unidade, ela vai ter que deixar essa pessoa, esse paciente, com alguém. Ou pagar, e a maioria das pessoas pagam para um vizinho, para um mototáxi, para alguém, para ir buscar o medicamento. E não é justo, né, e olhando a questão não somente econômica, não é justo você ter uma perda econômica e ainda ter que ter condições desfavoráveis para pegar essa medicação. Por outro lado, o controle também centralizado.
Então, a gente fez uma estratégia vinculada à atenção domiciliar. Nós já tivemos, ao longo do período, a gente está com 188 pessoas que são atendidas por esse programa, e nós tivemos uma redução na quantidade de fornecimento de 500 mil do primeiro quadrimestre para 258, que se deveu, na sua grande maioria, à informatização da rede. A partir do momento que a gente informatizou a assistência farmacêutica, eu consegui identificar a duplicidade, então pegava numa unidade e pegava também na atenção domiciliar. Então, o sistema hoje, ele já pede, então, 50% de redução na dispensação em virtude da informatização. Ou seja, eu consigo hoje ter na atenção domiciliar, no remédio em casa, a informação de que esse usuário já pegou tal medicação ou se ele já pegou determinado insumo. Aqui está uma das estratégias que Bauru também desenvolveu, chamado consultório na rua, para atendimento de pessoas em situação de rua. O Sistema Único de Saúde, ele é uma das maiores políticas públicas democráticas constitucionais, mas, às vezes, também ela deixa a desejar alguns usuários do sistema, que é a pessoa em situação de rua. Por quê? Para eu usar o SUS, para eu passar no posto de saúde, tem que ter um endereço. E a pessoa em situação de rua não tem uma moradia. Então, ele não tem, teoricamente, direito ao acesso ou nos dados de informação do Ministério, da Secretaria de Saúde, para ter cuidado. E aqui eu tenho a maior parte das pessoas vulneráveis. É a gestante que usa droga, é o usuário com tuberculose, é o dependente químico, é o que faz uso de álcool. Então, estas pessoas mais vulneráveis, que ficam marginalizadas do sistema de saúde, nós instituímos uma equipe, por médico, enfermeiro, assistente social, agente social, para chegar nessas pessoas. E aqui não é para qualquer médico, não. Aqui tem que ter uma qualidade assistencial, não é para qualquer profissional de saúde. Assim, tanto é que essas pessoas, elas tinham receio inicial de receber essa equipe, porque a grande maioria, e a gente vê isso muito lá na capital de São Paulo, muito então, de pegar o usuário e esconder essa pessoa, de tirar de onde ele está e esconder essa pessoa. Então, geralmente, os programas que se tinham eram para tirá-lo dali para que ninguém visse, que é a política até então que nós tínhamos de esconder o problema. Então, para chegar nesse conjunto de pessoas, primeiro você tem que ter uma habilidade, falar, olha, na verdade, o seu desejo é o que a gente vai fazer. Então, para conquistar esse conjunto de usuários, teve um primeiro período de acolhimento, de aprendizado, para poder prescrever. Então, a gente tem hoje esse consultório na rua, que iniciou em fevereiro de 2018, foram mais de 1.550 atendimentos individuais, e isso é... Eu até falo, depois que eu sair da secretaria, acho que talvez eu vá para o consultório da rua, não volto para o SAMU, não. E é um orgulho muito grande. A gente tem aqui, no primeiro quadrimestre de 18, quando começou o serviço, nós tínhamos um total de 101 pessoas, e hoje a gente tem mais de 1.500. Então, a gente reduziu, a gente teve uma alteração na adesão. Nós temos uma grande dificuldade no país, que é a tuberculose. Então, a adesão ao tratamento, a adesão ao pré-natal. Então, isto muda a realidade, teste rápido, palestra educativa, muda o cenário daquela pessoa que, então, não tinha direito. E até a gente, que é profissional de saúde, quantas vezes você não escuta, Eu já escutei como médico da rede, aqui em Bauru, fora de Bauru, quando essas pessoas chegam, existe, sim, um preconceito do conjunto de trabalhadores da saúde, de um conjunto de usuários. Por quê? É da natureza da sociedade esse preconceito. Então, muitas vezes, eles não vão porque eles são marginalizados. Então, ele chega, muitas vezes, em condições, uma ferida aberta, sujo. Então, a gente, com o consultório na rua, a gente chega nesse usuário e consegue dar uma outra condição. Então, isso é muito importante. Quem fala, consultório na rua, falta médico no posto, você vai para o consultório na rua. O Sistema Único de Saúde, ele é universal. Eu sou secretário da Saúde de Bauru e não secretário de Saúde do Pronto-Socorro, ou da UPA, ou da Unidade Básica de Saúde. Então, é essa visão que a gente tem que trazer para a rede municipal. Bom, aqui também a gente fez uma comparação dos segundos quadrimestres, que a gente demonstra o aumento, e a ouvidoria, que é um processo que é difícil. Ouvidoria não é fácil ter ouvidoria, seja no sistema privado ou no sistema público. Ouvidoria não é simplesmente pôr alguém para escutar o problema.
Nós temos o problema do uso da ouvidoria para o usuário, para quem faz o acesso à ouvidoria, e o problema da ouvidoria para dentro do serviço. Então, a gente, às vezes, tem que estar ali tatoriando, trabalhando, por quê? Não é apontar problema, não é mostrar problema, que o problema está na atenção básica ou está na urgência. Ouvidoria é um processo que justamente você tem que dar feedback e retorno para o usuário e não simplesmente agendar consulta, marcar consulta, mas é um procedimento de crescimento. E isto é ao longo do tempo. Então, Bauru iniciou o processo de ouvidoria antes mesmo da prefeitura e ainda a gente tem uma necessidade de qualificação. Mas a gente já tem números que demonstram um aumento do acesso a esse sistema de ouvidoria. Aqui é um grande problema para os atuais gestores municipais de saúde, que é vacinação. Dadas já as questões de fake news, de não se vacine e tal, que já era um grande problema que a gente tinha que batalhar com a rede social, hoje nós temos um problema de oferta de insumos nacionalmente e internacionalmente em relação à vacina. A cobertura vacinal, né, e essa demonstração mostra ali, o menor número é a pentavalente, que é a vacina que está faltando em todo o território nacional e também faltando de uma maneira importante em outros países. O que aconteceu com a pentavalente? O Brasil, e aqui é importante, e aqui está a Rádio Câmara, a imprensa, vocês têm um papel fundamental também para explicar como que é esse processo. Quem é responsável? Porque viram para mim, Fogolin, por que você não comprou vacina? Por que você não vai lá na clínica X e compra a vacina? Não pode, não deve e não é responsabilidade do município comprar vacina. Que se eu compro uma vacina na loja da esquina e eu aplico numa criança e tem uma reação vacinal, o Ministério vai falar, quem falou para você comprar essa vacina? Quem compra ou fabrica a vacina é o Ministério da Saúde. É uma política nacional de imunização. Aliás, é uma das políticas públicas do SUS mais bem reconhecidas. Sarampo, que a gente está falando agora, vai nos Estados Unidos, vai na França. Não tem cobertura vacinal de nada lá. Quem cobre vacinação é o país, é o Brasil, é o SUS. Então, fora do Brasil, o sarampo está estourando. Não tem vacinação lá fora. Aqui a gente está se esmagando aqui por conta dos casos, que é importante, mas fora do Brasil não tem cobertura vacinal. Então, a Política Nacional de Imunização é do Ministério da Saúde. Quem compra ou produz vacina é o governo federal. É o Ministério que é responsável. E ele passa para os estados, porque a Secretaria de Estado recebe e distribui a grade para os municípios. Compete ao município aplicar a vacina no posto de saúde. Então, o que aconteceu com a Penta? Em primeiro lugar, o Ministério da Saúde tinha uma aquisição pela China da pentavalente. Houve uma orientação de não utilizar o conjunto de vacinas adquiridas pela China. E aí, o que acontece? Teria que fazer um novo processo ou a produção nacional. E a linha de fabricação é a mesma da febre amarela. Então, nós tivemos, por parte do governo federal, uma redução da oferta desta vacina, que a previsão de normalização é a partir de outubro. Eu participo, como diretor nacional do Conselho de Secretários de Saúde, todo mês a discussão dessa vacina. E todo mês na tripartite é essa cobrança em cima do Ministério em relação à vacina. Que não é somente a penta que está faltando. Está faltando a de raiva, por isso que também não houve campanha antirrábica, porque não recebemos vacina suficiente para fazer a campanha. Está faltando soro antirrábico, que não é um município que compra. Graças a Deus, nós temos uma equipe estratégica, aplicamos adequadamente, a gente faz o controle. Então, nós temos a antiofídica, que é a de picada de cobra. Então, nós tivemos, este ano, um impacto extremamente sensível na política de imunização e soroterapia. E isto causou em todos os municípios essa questão. Então, todo dia eu recebo, por que eu não comprei vacina de penta? Que eu levei minha criança no posto de saúde e não vacinei. Se eu levasse meu filho no posto de saúde, eu ia bater na porta do secretário, ia bater na porta do prefeito, mas a gente tem que bater também na porta de quem é devido, tá? E cobrar de quem é devido.
Porque o município, ele quer fazer a vacinação, a gente faz as campanhas, mas para a gente fazer a campanha, a gente precisa ter um insumo. Não adianta lançar a campanha lá em cima se ele não mandou a vacina para mim. Que vai ter a briga na porta do posto de saúde, que está lá o usuário, o servidor fazendo a vacina e não tem a dose, e aí sai lá a campanha que foi anunciada nacionalmente, e eu chego para fazer e não tem a vacina. Então, isso é importante destacar. A outra questão é que a própria campanha nacional de vacinação está sendo postergada. Por quê? Porque não tem o básico, que é a vacina. Então, e a gente tem que olhar também, e aqui eu faço um destaque, no orçamento do ano que vem. Peguem o orçamento do governo federal e vejam quanto que eles tiraram de vacina para o ano que vem. Então, é necessário deixar transparente nessa Casa de Leis, porque o poder está na caneta parlamentar e na gestão para se fazer a necessidade do que o usuário precisa. Porque se eu já tive falta de vacina nesse ano, retirando o recurso do orçamento para o ano seguinte, eu posso ter mais falta de vacina. Qual a preocupação nossa do doutor Ezequiel, que está aqui, que é o responsável pela imunização? Nasce uma criança no mês passado, ela tem que fazer a vacina. Essa criança não está vacinada. Então, eu recebo várias ligações, e eu deixo isso sempre liberado no meu celular, tem vários usuários que ligam. O que eu faço com o meu filho? Eu dou orientação médica. Você não põe na rua, você faz, tome cuidado. Por quê? A vacinação, quando a gente chegar a receber as grades das vacinas, a grande preocupação vai ser, vai vir a grade apenas do mês ou vai vir a retroativa também? Então, é importante colocar, se cobra muito do município, mas deve se cobrar também dos outros atores do sistema. Aqui a gente traz o panorama do sarampo, né? Então, nós tivemos, no estado de São Paulo, um aumento do número de casos de sarampo, e o que é importante? Destacar que Bauru está sendo efetivo o bloqueio. Em primeiro lugar, não falta vacina de sarampo. Não precisa pedir mais vacina de sarampo, não está tendo falta de vacina. A gente tem vacina suficiente de sarampo para fazer o bloqueio, conforme orienta o Ministério da Saúde. E o mais importante aqui, como que eu controlo? O sarampo é altamente contagioso. A gente avalia se o sarampo, se a gente está controlando ou não o surto pelo bloqueio. E para nossa grande efetividade, Bauru está conseguindo fazer o bloqueio. Nós saímos de uma incidência de 17 casos em agosto para 3 casos em setembro. Volto a destacar a importância da mídia, não é? Bauru tem mais 3 casos de sarampo. Não, Bauru está conseguindo controlar pelo bloqueio. Tem que fazer a vacinação quem deve vacinar, atualizar a carteira de vacinação, mas reconhecer o trabalho desse conjunto de servidores que está aí. Não é do secretário, mas é de quem efetivamente trabalha na ponta. Então, Bauru está conseguindo ter, até o momento, isso é uma dinâmica, né? Sarampo é dinâmico, se entrar um outro surto aí a gente não sabe, mas até o momento a gente teve 17 casos em agosto e 3 casos em setembro. Bauru está sendo eficiente em relação ao controle do sarampo no município. Está conseguindo fazer o bloqueio. Qual a grande preocupação? Você faz o que é o bloqueio? Eu tive um cidadão com sarampo, quem teve contato com ele, a gente faz o bloqueio seletivo, vê se está atualizada a carteira ou não. Se começar a pipocar sarampo nesse povo aí que está perto dele, que não está sendo efetivo o bloqueio. Agora, se aparecer um caso do outro lado da cidade, é natural, porque é uma outra região que não foi feito o bloqueio e teve esse escape em relação à entrada. Agora, se a gente está fazendo bloqueio e está sendo eficiente, significa que a gente está tendo efetividade em relação a esse cuidado. Em relação ao próprio número de casos de leishmaniose, Bauru teve casos até abril, depois nós não tivemos mais casos de leishmaniose durante o período até agora. Então, a gente não teve mais casos, não tivemos óbitos, e tivemos 3 casos só, no máximo até abril o número de casos. Em relação à dengue, nós enfrentamos uma grande epidemia, não somente Bauru, é importante destacar, né? Não é um jogo de fla-flu aqui, mas não foi só Bauru que teve epidemia. Aliás, Bauru não foi o município que teve o maior número de casos, né, no estado de São Paulo, mas todo o conjunto de municípios teve um grande número de casos, aumentou em 600%, e nós tivemos, dentro desse cenário, hoje uma estabilização, e lançamos na sexta-feira, até anteriormente ao conjunto de municípios, estratégias com incorporação tecnológica junto com o Ministério da Saúde na cidade de Bauru. Então, mais uma vez, Bauru sai à frente,
seguindo as orientações do Ministério do ponto de vista ao enfrentamento. Nós não paramos as ações depois do término da epidemia, isso é importante destacar. A gente vem fazendo visitas nos imóveis, né? A gente vem mantendo o trabalho casa a casa, e isso surge o efeito. Até porque, no primeiro trimestre de 2018, nós tínhamos o Lira de 5,3. Comparativo a esse ano, 1,7. Agora, a última medida, que foi no terceiro trimestre, 1,3 no ano passado e 0,7 deste ano. Inferior a 1, situação satisfatória em relação a este levantamento. Raiva, acidente com mordedura de animal, nós temos um panorama de raiva desse período, né? É só de mordedura, não da doença, né? O Ezequiel já olha para mim e fala, não é de raiva, é de mordedura. Então, nós não tivemos nenhum caso de raiva no município de Bauru, mas os acidentes com mordedura, esse é o panorama de informação, significando que o cuidado adequado e os nossos animais da cidade estão vacinados, não está tendo circulação viral desse caso. Acidentes escorpiônicos. Tivemos no ano passado um aumento desse número, né? Não foi somente em Bauru, mas nós tivemos um aumento do incidente. Bauru lançou uma frente estratégica de combate ao escorpião, com a vigilância, inclusive com fiscais noturnos de fiscalização, porque ele é um animal de hábito noturno, e nós tivemos uma redução. Ao todo, em 2018, foram 354 acidentes escorpiônicos, e faltando 3, 4 meses, tivemos apenas 193 casos, comparativamente uma redução do ano anterior para o ano atual. Da mortalidade materna e infantil é uma dinâmica, lembrando que os dados são finalizados no final do ano, na audiência final, até porque você tem uma dinâmica de nascimento e mortalidade, né? Então, nós tivemos 30 casos de mortalidade infantil, 1 de materna até abril, 11 de infantil até agosto e 5 maternas. E os dados de mortalidade infantil a gente finaliza no final do ano. Aqui é um dado importante que, indiretamente, a gente avalia o acesso ao cuidado de hipertensão e diabetes no município. Por que é difícil você ter dados de hipertensão e diabetes? Porque o sistema do ESUS, então, ele traz uma dificuldade de individualizar e você ter o controle desses pacientes do sistema. Com a nova informatização que está sendo feita pelo município, a gente vai conseguir individualizar os casos de hipertensão e diabetes e fazer o acompanhamento de quantos hipertensos, quantos diabetes, como é que está, pelo prontuário único. Mas a gente tem, do ponto de vista epidemiológico, a principal complicação de hipertensão é o infarto agudo do miocárdio, é morte por doenças do aparelho circulatório. Então, nós tivemos uma redução em todos os territórios, né? Tivemos em 2019 esse pequeno aumento, mas 2019 não fechou ainda. Então, no ano todo, a gente reduziu a mortalidade em relação ao aparelho circulatório, que informa indiretamente obesidade, hipertensão e diabetes. Isso traz que a gestão por território, ela traz uma importância. 2019 não fechou, no inverno você tem maior taxa de óbito por aparelho cardiovascular, então esses dados são referentes ao inverno. Até o final do ano, a tendência é de redução desse acumulado da mortalidade. Para finalizar, das ações de 2019, nós tivemos esse quadrimestre mais uma unidade básica de saúde aberta, né? Em meio ao cenário dantesco nacional, Bauru está se mostrando efetivo na área da saúde do ponto de vista de abertura de serviço. Abrimos mais a unidade do Chapadão Mendonça, né? Essa inauguração propiciou àquela comunidade da região do Chapadão Mendonça o acesso à atenção básica, o que a gente vem discutindo da necessidade de ampliação. Instituiu o Castramóvel, que é uma estratégia de territorialização em relação ao controle de animais, principalmente da posse responsável, do cuidado. Isso foi recentemente implantado. Bauru, inclusive, é uma referência, os demais municípios estão entrando em contato. Aliás, o próprio Conselho de Medicina Veterinária reconheceu o de Bauru talvez como um dos únicos, né, que segue as medidas e orientações com um plano de ação, que não é somente castrar o animal, você tem todo um procedimento de orientação à comunidade,
posse-responsável, profissionais. A gente tem uma estrutura dentro de anestesia inalatória. Então, é um procedimento com profissionais que foram capacitados e uma estrutura que traz, até quando a equipe do Dr. Mário falou, olha, a gente vai pegar um castramóvel maior. Eu falei, mas maior, Mário, a gente tem esse recurso disponível, senão não teria autorização e liberação do próprio do Conselho de Veterinária. Centro diagnóstico, né? Bauru abriu um centro diagnóstico no município, não se tinha centro diagnóstico no município de Bauru, né? Bauru abriu um centro diagnóstico, então esse centro diagnóstico está geminado ao pronto-socorro central, e aqui há um dos maiores legados da atual gestão, que foi a única gestão que ousou fazer a informatização na rede municipal de saúde, que é a informatização de toda a rede. Em 2018, a gente fez a fibra ótica em toda a rede municipal, interligamos todas as unidades de saúde, secretaria, vigilância, almoxarifado, e começamos esse ano a informatização. Essa informatização, ela já foi feita, capacitação de mais 700 servidores, no sistema de informatização, com prontuário único. Então, o médico do pronto-socorro vai abrir o prontuário e vai saber o que ele faz no posto de saúde, quais são os medicamentos que ele toma, quando ele passou, quais exames ele utilizou, e é um grande legado, um dos maiores legados da saúde pública do município de Bauru, que é a informatização. Isso vai trazer, a gente já teve até o momento, o controle de estoque e validade, porque se eu vou pegar um medicamento na unidade de assistência farmacêutica, ele já dá baixa no estoque do almoxarifado, chega no estoque mínimo, ele já dispara a compra, então ele passa por um processo de não depender de um conversar com o outro, que era até então, desde anos anteriores, gestões anteriores, por e-mail. Então, você vai ter um sistema automático de processo de compra, e isso facilita a compra antecipada, isso facilita a dispensação. Redução no consumo exagerado, como eu disse, nós reduzimos já em 50% a dispensação por cruzamento de aquisição em várias unidades. O controle de exames, por quê? Se eu já fiz um exame no posto de saúde ou no pronto-socorro, num período que é um período considerado adequado, eu não preciso repetir esse exame no posto de saúde. Eu não preciso voltar no pronto-socorro amanhã e refazer os exames que eu fiz no dia anterior. Então, isso traz a possibilidade de você ter não somente um melhor cuidado, mas uma eficiência maior em relação ao uso dos recursos públicos. Controle de encaminhamentos. Então, todo paciente que for destinado no processo regulatório, você consegue colocar dentro desse sistema e acompanhar. Monitoramento de profissionais. Produção de profissional na rede básica, na urgência. O uso do profissional do sistema. Quanto tempo ele ficou no computador, quanto tempo ele utilizou. A produção desse profissional em relação à carga horária de trabalho. E aí a gente começa a avaliar e poder fazer uma avaliação também individual da progressão de carreira desse profissional. Prontuário único com a história do paciente. O cidadão, ele vai andar e o prontuário já vai estar no sistema. Quer dizer, ele não vai precisar, eu vou ter já uma informação desse usuário em toda a rede municipal de saúde. Relatórios para apoiar a gestão. Então, os dashboards de informação. Qual a máscara de informação que o gestor vai ter que ter? Porque hoje você trabalha com dados e a informação é difícil você retirar se você não tem um processo informatizado. Se você não tem captura da informação, você não consegue gerar dados necessários para gerar informação para se fazer gestão suficiente. Hoje, a gente tem na Secretaria de Bauru já toda a assistência farmacêutica informatizada, incluindo 19 unidades, né, e também 17 unidades básicas de saúde, de 25 com prontuário digital integrado. Então, está no cronograma de informatização, começou pela assistência farmacêutica, almoxarifado, atenção básica, e a partir de 1/11 a 20/12 na urgência e emergência. Aliás, a gente tem já equipamento, 41 novos computadores completos que vão para a urgência, para essa informatização chegaram, 30 impressoras e suplementos para essa impressora e 5 painéis de senha para 5 portas de urgência. Então, essa informatização ela já está estruturada, tanto com componente de software quanto de hardware. E 5 meses que a gente não tem problema de queda de conexão. Isso é importantíssimo, porque a gente tinha queda de conexão frequente na saúde. Então, a informatização é uma realidade, Bauru encarou, a atual gestão foi quem, de fato, assumiu a informatização como um desafio e informatizou essa rede municipal de saúde. Temos inúmeros desafios, mas eu acredito que, tanto eu, quanto o meu próximo colega que assumir a gestão de saúde, vai ter condições,
Imagina o Mário, ou até então como eu estou, o meu colega que estava anteriormente, a transpiração que era para ter uma informação para se poder fazer gestão. Então, há esses gestores que estão aqui que tem que pegar na unha a informação para poder gerar cuidado. Então, isso vai facilitar as próximas gestões a fazer cuidado em saúde no município de Bauru. Então, do ponto de vista de investimento, investiu-se mais. Então, lembrando, quem fala que é gasto em saúde está redondamente errado. Não é que Bauru aumentou gasto em saúde, a Bauru aumentou o investimento, porque quem espera que mantenha o mesmo gasto do ano anterior não quer que faça saúde no município. Então, se eu abro unidade de saúde, eu tenho mais investimento. É isso que a população está esperando aqui do lado. Ampliação do acesso do atendimento médico, ampliação do cuidado da atenção domiciliar e maior contratação de servidores da história da Prefeitura de Bauru. Não teve uma gestão que contratou mais servidor que essa gestão. Na saúde, foram mais de 705 servidores contratados, chamados, de 2017 a 2019, e só no ano de 2019, 179. Então, saúde não se faz somente com informatização, saúde e educação se faz com um conjunto de servidores, e esse processo de contratação de servidores foi a atual gestão do prefeito Gazeta que assumiu ampliar o número de servidores nessa rede municipal. Essa foi a apresentação do relatório do segundo quadrimestre, lembrando que os indicadores fiéis são feitos sempre ao término do ano. Esta apresentação ela é mais para a apresentação das despesas de orçamento do fundo municipal, e a gente traz as demais informações a título também de trazer a evidência para o conjunto de usuários que fazem uso da rede e para essa casa para estar acompanhando. Obrigado a todos, fico aberto para questionamentos, né, ou esclarecimentos que a gente possa ter em relação à rede municipal. Obrigado a todos. Entrevista? Então, eu agradeço a todos a participação, obrigado mais uma vez, e agradeço ao conjunto de trabalhadores da saúde e também ao prefeito por apostar numa saúde pública de maior qualidade no município de Bauru. Obrigado.